Como estão os seus conhecimentos sobre a tecnologia atual? Em meio ao turbulento entusiasmo e, ao mesmo tempo, receio com a inteligência artificial, alguns se esquecem de perguntar até onde a IA é mesmo inteligente ou como suas respostas são geradas. Às vezes, só nos preocupamos em relação a ela dominar o mundo como o conhecemos e deteriorar de vez a humanidade. A Skynet está assumindo o controle da comunicação global na preparação para o ataque. Será que estamos próximos desse domínio? Vem comigo conhecer o lado oculto da inteligência artificial, que você nem imaginava. Para começarmos, o que é essa tal de inteligência artificial? Quem a criou? Qual foi o propósito do criador e quando foi que isso começou? Inteligência artificial, ou simplesmente IA para os íntimos, refere-se a sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que, historicamente, exigiam inteligência humana, como reconhecimento de fala, tomada de decisões e identificação de padrões. Ela abrange uma ampla variedade de tecnologias, incluindo aprendizado de máquina, aprendizado profundo e processamento de linguagem natural, conhecido também como PLN. Embora haja debates filosóficos sobre o fato de a tecnologia que temos hoje realmente constituir uma verdadeira inteligência artificial, a maioria das pessoas usa comumente o termo IA para descrever um conjunto de tecnologias alimentadas por aprendizados de máquinas que permitem que computadores e máquinas computadorizadas realizem tarefas anteriormente exclusivas dos humanos, como gerar conteúdo escrito, dirigir um carro ou analisar dados. Os primeiros trabalhos substanciais no campo da inteligência artificial foram realizados na metade do século XX pelo matemático britânico e pioneiro da computação Alan Matheson Turing. Turing fez contribuições significativas para a matemática, criptoanálise, lógica, filosofia e biologia matemática. Seu trabalho teórico lançou as bases para o desenvolvimento da IA, e ele é considerado um dos pioneiros neste campo. Certo dia, Turing fez uma pergunta a si mesmo. Os computadores podem pensar? Ao invés de somente ter isso como uma dúvida, Turing converteu essa dúvida em uma hipótese interessante para ser investigada no início da década de 1950, sendo um dos primeiros cientistas do mundo a questionar tal possibilidade. Segundo a Enciclopédia Britânica, todos os computadores modernos são, em essência, o produto do avanço tecnológico promovido por Turing. Na verdade, os trabalhos de Turing tiveram início em 1935, quando ele desenvolveu uma codificação que, aliás, receberia mais tarde o nome de máquina de Turing. Esse modelo de computação consistia em uma memória e um scanner, que tinham a tarefa de identificar e ler uma série de símbolos espalhados em uma fita que se movia para frente e para trás. Dessa forma, a máquina operava e estudava essa série de símbolos, os interpretava e modificava seu próprio algoritmo de acordo com as instruções dispostas em sua memória. Segundo Turing, a inteligência computacional do futuro deveria ser uma máquina capaz de aprender com a experiência. Ele defendia que o caminho para conseguir isso era permitir que uma máquina inteligente alterasse as próprias instruções fornecidas por seu mecanismo. Esse princípio tornou-se um fundamento da teoria moderna da computação. Na década de 1960, nasceu a semente da IA com a criação de ELIZA, um programa desenvolvido pelo professor Joseph Weizenbaum, do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. ELIZA tinha como objetivo simular conversas em linguagem natural entre humanos e máquinas, atuando como uma terapeuta. Ela oferecia um espaço para desabafos pessoais, embora sua compreensão fosse limitada. ELIZA utilizava estratégias baseadas em palavras-chave para manter a conversa fluindo, reorganizando as palavras para simular uma interação. Apesar de sua simplicidade, as pessoas interagiam com ELIZA como se fosse humana, revelando nosso desejo por conexão, mesmo que seja com máquinas. Os desafios iniciais na evolução dos chatbots incluíam complexidade e custo de manutenção. Um chatbot é um aplicativo de software ou interface da web projetada para imitar conversas humanas por meio de interações de textos ou voz. Por exemplo, um chatbot da Xerox PARC nos anos 70 auxiliava na reserva de passagens aéreas, mas era lento e dispendioso.
Com o tempo, essas dificuldades foram superadas e os chatbots se tornaram mais acessíveis e avançados, mantendo a mesma interação humano-máquina. Os chatbots modernos normalmente estão online e usam sistemas generativos de inteligência artificial que são capazes de manter uma conversa com o usuário em linguagem natural e similar à maneira como um humano se comportaria como parceiro de conversa. Esses chatbots costumam usar aprendizado profundo e processamento de linguagem natural, mas chatbots mais simples já existem há décadas. Aliás, de uns tempos para cá, tivemos que nos acostumar com os chatbots. Quando você liga na sua operadora de cartão de crédito ou de celular, por exemplo, ou mesmo quando você entra em contato com determinadas empresas via WhatsApp. Quem você acha que te atende primeiramente? Um computador, por meio de um chatbot. Há pessoas que pensam estar conversando com alguém do outro lado. Portanto, se o ou a atendente lhe parecer frio demais perante seu problema, saiba, não é alguém, mas sim uma voz computadorizada e movida por inteligência artificial. A evolução continuou e assistentes virtuais como Siri e Alexa surgiram, prometendo interações humanizadas e suporte diário. O conceito de IA se expandiu, incluindo modelos como ChatGPT, que marcou um avanço significativo na capacidade das máquinas de compreender e gerar linguagem humana. O GPT, com sua habilidade de prever o próximo item em sequência de dados, revolucionou a forma como nos comunicamos online e tem deixado muita gente de cabelos em pé, uma vez que ele pode resolver tudo. Ops, nem tudo. E mais, ele nem sempre lhe devolve a resposta correta ou completamente correta. Em primeiro lugar, o que é o ChatGPT? Prepare-se para aprender alguns novos termos também, hein? Vamos lá. O ChatGPT é um chatbot de processamento de linguagem natural impulsionado por IA generativa, que permite que você tenha conversas semelhantes às humanas para concluir várias tarefas. Por exemplo, a ferramenta de IA pode responder a perguntas e ajudá-lo em tarefas como redigir e-mails, redações e códigos de programação. Inteligência artificial generativa ou IA generativa refere-se a modelos ou algoritmos que criam resultados totalmente novos como texto, fotos, vídeos, código, dados ou objetos 3D a partir da enorme quantidade de dados nos quais são treinados. Os modelos geram novos conteúdos referindo-se aos dados nos quais foram treinados, fazendo novas previsões. O ChatGPT foi criado por uma startup sem grandes pretensões financeiras, pelo menos inicialmente, chamada OpenAI, fundada em 2015. A turma envolvida no empreendimento é forte, hein? Sam Altman, um verdadeiro conhecedor do mercado tecnológico, Elon Musk, que dispensa apresentações pelo menos para os seguidores aqui do canal Fatos, não? Peter Thiel, empresário americano capitalista de risco, ativista político e cofundador do PayPal, entre outras empresas. Reid Hoffman, empresário americano da internet capitalista de risco, podcaster e autor, além de cofundador e presidente executivo do LinkedIn. E, por fim, Jessica Livingstone, sócia fundadora americana da empresa de capital de risco Y Combinator e também autora de livros. O ChatGPT foi lançado sem muito alarde em novembro de 2022, mesmo porque os investidores não achavam que seria algo que fosse bem aceito pelo público. Então, no início, a coisa serviria mais como uma alternativa para pesquisas do que um personagem da tecnologia, que foi o que o chatbot acabou se tornando, principalmente depois de ter tido acesso aberto ao público. Aliás, os funcionários da empresa o viam como um aplicativo que seria usado como prévia para pesquisas, mais semelhante ao que o procurador Google faz, do que um instrumento que muita gente tem usado até mesmo para ter conversas informais. O sucesso do ChatGPT foi tanto que se tornou necessário atualizá-lo para versões mais completas. E o chatbot, claro, a cada período de atualização, vem conquistando não só versatilidade e novos terrenos, como também a aprovação cada vez mais massiva dos usuários que o acessam. A respeito desses novos terrenos, devemos nos lembrar que, por ser um programa de código aberto, isto é, qualquer pessoa pode usar seus códigos bases e criar seu próprio chatbot.
Algumas grandes empresas acabam aproveitando o boom da inteligência artificial e fazem uso dele com outros nomes. A Microsoft, por exemplo, tem atualmente seu Copilot, que se baseia na versão 4.0 do ChatGPT e que está sempre sendo atualizado em conformidade com o GPT. Com o Copilot, não só é possível conversar, como também pedir para que ele gere uma imagem conforme a descrição que você der. Por exemplo, quer uma imagem de um sapo pilotando uma motocicleta? É só digitar sua solicitação no campo que fica no interior da tela e terá seu resultado. E quanto mais informações claras você colocar, melhor será o resultado. Uma das características mais intrigantes desses chatbots é que, conforme você vai utilizando e quanto mais distraído estiver, poderá achar que está mesmo conversando com um ser humano. Há relatos de pessoas que têm usado o ChatGPT para se sentirem menos solitárias. Outras que pedem conselhos amorosos. Pode parecer brincadeira, mas não, gente. Assim como no Japão e em alguns países europeus, há pessoas se casando com bonecos e robôs. O ChatGPT está se tornando uma espécie de conselheiro virtual. Se isso pode incorrer em algum problema pessoal futuro, só mesmo psicólogos poderiam explicar. Nem mesmo o pessoal envolvido em tecnologia tem resposta para essa questão. E aproveitando, já deixo uma pergunta no ar. Você acha que pode haver algum perigo para as pessoas que têm interagido com o chatbot dessa forma? Diz aí nos comentários, tá? A evolução da inteligência artificial, no entanto, não está restrita aos chatbots. De forma alguma. O recurso está ganhando terreno em diversos setores, desde equipamentos robóticos de indústrias aos programas que você usa no smartphone. Aliás, hoje, já são produzidos veículos que fazem uso da inteligência de máquina, como também há smartphones que vêm com essa facilidade, o que certamente melhora a qualidade de fotos e vídeos que você faz com o seu telefone, que faz quase tudo. Para a geração atual, isso pode não parecer muita coisa, mas para quem vem acompanhando o andar da tecnologia, que, aliás, hoje não anda, voa, isso é algo espantoso, admirável. Para outros, algo que provoca arrepios. A IA teve um período obscuro nos anos 70. Esse período ficou conhecido como Inverno da IA e foi causado simplesmente por uma barreira física, que era a capacidade computacional dos equipamentos da época. A mente humana estava a milhares de anos-luz à frente. Mesmo depois do teste de Turing e de programas práticos de inteligência artificial lançados em seguida, como o Logic Theorist, provando que as máquinas poderiam realizar tarefas intelectuais complexas, os computadores da época ainda não conseguiam fornecer configurações suficientes para confirmar suas teorias. Com a evolução dos equipamentos de hardware, processadores muito mais velozes e eficientes, memórias e unidades de armazenamento mais rápidos, eficazes e com maior capacidade, o conceito da aplicação da IA ressurgiu com sede de informação. Porque é disso que a inteligência artificial é alimentada, de informação. Acontece que desde lá atrás, dados vêm sendo de alguma forma armazenados, e com a evolução dos equipamentos, essa capacidade de armazenagem melhorou substancialmente. Leigamente falando, tais dados são coletados à medida que a internet, por exemplo, vai sendo recheada de informações. Programas vão sendo desenvolvidos e o que é interessante para o desenvolvimento da IA são filtrados e armazenados. Para que tudo isso possa ser filtrado, armazenado e retornado ao usuário, existe por trás algo chamado algoritmo. Os algoritmos são instruções feitas inicialmente por programadores humanos e inseridos dentro de programas complexos, que têm a função de orientar o funcionamento de todo e qualquer sistema, inclusive os sistemas de IA. Eles determinam como os dados são processados e transformados em resultados. E claro, é o poder de processamento dos computadores que permite que os algoritmos sejam executados em grande escala e de forma rápida. Bastante rápida, por sinal. As redes neurais artificiais, ou RNAs, por sua vez, são um componente fundamental da inteligência artificial. Os sistemas de RNAs têm a capacidade de imitar as redes neurais biológicas presentes no cérebro humano. Mas como assim?
Você deve estar se perguntando, né? No cérebro, os neurônios se comunicam entre si por meio de sinapses, transmitindo sinais elétricos e químicos, ok? Da mesma forma, as RNAs consistem em neurônios artificiais, interconectados, que processam informações e aprendem com dados. Esses neurônios artificiais são desenvolvidos a partir de programas complexos e que levam meses para serem desenvolvidos. Agora, como a base praticamente já está pronta e como a IA já está em um nível bastante avançado, a autoprogramação é uma de suas características, exigindo pouco ou nada da intervenção humana, a não ser, claro, no que tange à manutenção do sistema. Cada camada de RNA é composta por uma entrada por onde os dados, como os pixels de uma imagem, por exemplo, entram por uma camada oculta, por assim dizer, que é onde os dados são processados, e uma camada de saída, pela qual os dados já processados são enviados como resposta. Cada neurônio, assim como no cérebro humano, está conectado a outro, e assim por diante. Daí o nome rede neural. Artificial, por sua vez, vem do fato de ter sido construída pelo homem, ou por programadores altamente inteligentes, melhor dizendo. Dentro dessa estrutura de redes neurais há uma subestrutura ou uma subrede, chamada de rede neural convolucional, ou CNN. Ela é a parte responsável por processar imagens e vídeos e o que for relacionado à visão computacional. Isso quer dizer que, não só na geração de imagens, como de personagens e pessoas que não existem, com grande perfeição, aliás, mas também no reconhecimento de rostos e de objetos. A rede neural convolucional tem a capacidade de fazer uma leitura minuciosa das bordas e da textura do que está à frente de uma câmera, por exemplo. E acredite, você pode estar sendo observado por uma rede neural convolucional no seu dia a dia. Especialmente se você mora em condomínio fechado ou se frequenta shopping centers, locais em que sistemas como estes estão sendo instalados especialmente para a questão da segurança. A segurança, aliás, é uma área na qual os sistemas de reconhecimento facial e outros estão sendo amplamente empregados, seja no comércio, seja em residências ou outros lugares onde a movimentação de pessoas requer vigilância. A área da medicina é outra que vem se beneficiando largamente da inteligência artificial e, ao que tudo indica, vai continuar a ser presenteada pela evolução tecnológica. Um exemplo desses dispositivos é um relógio que, além de monitorar sua pulsação, seu nível de glicemia e outros aspectos, ainda envia informações para seu celular e, a partir deste e de um aplicativo específico, levar tais dados até seu prontuário médico. O profissional, por sua vez, simplesmente poderá receitar os remédios ou procedimentos a serem tomados de forma online. Isso, com certeza, acaba com o contato pessoal que muita gente ainda prefere, ou seja, tratar-se no tete-a-tete. Mas, por outro lado, acelera as consultas, diminui as necessidades de transportes, dá mais tempo ao profissional e também ao paciente para resolver outras questões. Na robótica, já estamos vendo uma ascensão vertiginosa da tecnologia, especialmente com o uso da IA, tornando os robôs mais inteligentes e capazes de realizar tarefas complexas. Antigamente, os robôs eram projetados para tarefas específicas e executavam ações repetitivas. No entanto, hoje em dia, a IA está sendo integrada aos robôs para desenvolver níveis avançados de robótica. O resultado desse aprimoramento será de humanoides desenvolvendo tarefas muito difíceis ou inacessíveis para nós humanos. Apesar do ceticismo por parte de uns e da tentativa de frear essa tecnologia por outros, o futuro dos robôs autônomos já está escrito. Agora é só uma questão de tempo. Enquanto isso, a OpenAI continua com sua tarefa de melhorar o seu chatbot, assim como as diversas outras plataformas de IA estão fazendo, sem, contudo, deixar a moralidade e os bons costumes de lado. Os programadores trabalham incansavelmente para tornar a IA ainda mais humana que muitos humanos por aí. Você aí, me diz, qual a sua opinião a respeito da inteligência artificial e da robótica? Você acredita que poderíamos ser substituídos ou prejudicados por tanta tecnologia? Obrigado por chegar até aqui, não deixe de comentar e, claro, se curtiu o vídeo, dá um toquezinho aí no gostei.
Tá bom? Um abraço e até o próximo.